Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da NR32, Saúde e Segurança no Trabalho em Serviços de Saúde. Eu sou o Daniel Lobo e vou guiar vocês por mais esta aula. Na aula de hoje, nós vamos mais a fundo na NR32 e falar dos requisitos adicionais que ela estabelece para o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Mas antes, vamos dar uma passadinha na aula passada. O que vocês aprenderam? Na aula passada, nós falamos dos riscos biológicos. Quais são os agentes biológicos que devem ser considerados pela NR32, o que é uma exposição ocupacional e as classificações dos agentes biológicos nos 4 graus de risco. Correto? Se você não viu a aula passada, volte, faça a atividade obrigatória e vamos em frente. Então, na aula de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre o PPRA. Quais são os requisitos adicionais que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve obedecer com relação à NR32? Importante dizer, o PPRA é a base, juntamente com o PCMSO, de toda a condição de segurança que vocês vão encontrar dentro do estabelecimento de trabalho de vocês em serviços de saúde. Correto? Então, hoje, se você eventualmente conhece um procedimento de trabalho, provavelmente esse procedimento de trabalho ligado à segurança, ele teve como surgimento, como base, o PPRA e o PCMSO. Então, é muito importante que vocês conheçam muito bem esse documento. Eu sei que às vezes pode ser um pouco maçante, desde o começo a gente tem dito, a NR32, como qualquer legislação, ela não é fácil. Eu tenho tentado com vocês aqui, quebrar um pouco essa dinâmica com alguns vídeos, deixar os requisitos especificamente aqueles que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, mas eu aguardo o feedback de vocês de uma forma que eu possa melhorar e deixar isso um pouco mais fácil de digerir. Nessa aula de hoje, ela tem um pouco de diferença das aulas anteriores, é uma aula um pouco prática, correto? Por quê? Eu vou deixar um exercício para vocês tentarem identificar um PPRA, se ele atende ou não os requisitos da NR32. Então, na aula de hoje, antes do exercício, eu vou ensinar para vocês como fazer isso, correto? Assim, vocês podem avaliar o PPRA da instituição onde vocês trabalham. E, eventualmente, identificando que ele não atende a NR32, uma ótima oportunidade profissional para você, sugerir as mudanças e, eventualmente, isso entrar dentro da rotina de planejamento estratégico para aquisição dos novos EPIs ou até adequação das instalações que precisam ser revistas, caso a sua instalação da onde você trabalha não esteja atendendo aos requisitos da NR32. Então, vamos lá? Então, como eu falei, a aula de hoje é prática e preparatória para o exercício que vocês vão ter logo depois dela. O exercício ele é obrigatório, vale nota, e para aqueles que estão buscando o certificado, como vocês sabem, tem que assistir a videoaula e fazer as atividades obrigatórias. Como nós sabemos, a NR32 estabelece requisitos adicionais para o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9. O objetivo desse curso não é ensinar vocês a fazer um PPRA. Nós estamos focados nos itens adicionais que é a NR32. Isso sim é parte do nosso curso. Vocês têm que sair daqui sabendo quais são os requisitos adicionais que devem estar presentes no PPRA de vocês. Vocês vão ver que é muito comum um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, ser contratado para fazer o PPRA de um hospital, por exemplo, ou de uma clínica, e não levar em consideração a NR32. Ele considera a NR9, simplesmente esquece da NR32. E isso nós estamos falando do quê? Qual que é o problema disso? É o risco à saúde do profissional que trabalha nesse hospital. Porque vocês vão ver que a NR32 estabelece parâmetros e critérios bastante restritivos com relação a riscos biológicos. Um dos pontos é que você não faz uma análise de risco biológico generalizada, é compartimentalizada, área por área, setor por setor. E isso na NR9 nós não vimos, nós só conseguimos ver isso na NR32. E aí, depois da aula de hoje, vocês devem estar capacitados a fazer essa análise.
nesse nosso exercício e, eventualmente, no PPRA de vocês ou da instituição de vocês, onde vocês trabalham. Então, no item 32.221, fala que o PPRA, além do previsto na NR9, deve conter identificação dos riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não basta simplesmente dizer que existe um risco de contaminação por um determinado agente biológico, sem especificar em quais áreas. Vocês vão ver no exemplo daqui a pouco, no vídeo da Jéssica, que ela seleciona a sala de pré-atendimento. A sala de pré-atendimento, os riscos biológicos inerentes à sala de pré-atendimento são completamente diferentes de uma área de um raio-x, por exemplo, de uma sala de raio-x ou de uma sala cirúrgica, correto? Então a NR32 estabelece que esses riscos devem ser identificados área por área, identificando aí as fontes de exposição e os reservatórios, vocês vão ver no exemplo, quais são as vias de transmissão e de entrada, a patogenicidade desse agente biológico. Lembra que nós discutimos isso, os 4 graus de risco na aula passada? A persistência do agente biológico no ambiente, estudos epidemiológicos e outras informações científicas que se fizerem necessárias. Além disso, tem que ser realizada uma avaliação no local de trabalho e do trabalhador, considerando que as finalidades e a descrição do local de trabalho, as operações que vão ser feitas ali têm que ser compatíveis com os agentes e os riscos biológicos ali presentes. Então, se eu identifico que dentro de uma sala de pré-atendimento existe um potencial de transmissão, de contaminação de um agente biológico por transmissão por contato manual, por exemplo, naquela sala deve ter condições em forma que eu permita higienizar ou higienizar as mãos, as vias de contato, as vias que vão ser responsáveis pela contaminação, assim como instrumentos. Eventualmente você vai usar um instrumento ou um equipamento que pode, de fato, levar essa contaminação para o trabalhador. Esse equipamento tem que ser ou esterilizado ou limpo de forma que elimine este risco. Então, o ambiente de trabalho tem que ser considerado, assim como os procedimentos de trabalho. Eles têm que estar adequados à realidade daquele setor e daquela área, eliminando a possibilidade, diminuindo a possibilidade de exposição. Correto? Então, todos esses itens que nós estamos vendo aqui são itens adicionais. Além disso, o PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano. Lembra que na NR9 ele não define que o PPRA tem que ser reavaliado uma vez por ano. As metas têm que ser reavaliadas uma vez por ano. Mas aqui, pela NR32, o PPRA tem que ser reavaliado uma vez por ano. A. Sempre que se produz uma mudança das condições de trabalho que possa alterar a exposição aos agentes biológicos. E B. Quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Então, nesses dois casos, ele tem que ser reavaliado uma vez por ano. Eventualmente, não identificando nada de novo ou nada de anormal, essa reavaliação é feita, emitido um parecer de que tudo continua da mesma forma e que o PPRA não precisou ser alterado de forma significativa, mas ele foi reavaliado. Além disso, os documentos que compõem o PPRA deverão estar disponíveis aos trabalhadores. Então, essa atividade que nós vamos fazer aqui hoje, você pode, assim que você chegar no seu trabalho, você pode fazer a mesma coisa de forma mais prática e realista. Basta solicitar o PPRA. Você não está pedindo um favor, ele tem que estar disponível para você, correto? Agora, vamos lá falar com a Jéssica, que ela está tentando verificar o modelo de PPRA para ver se ajusta a NR32. Vamos dar uma mãozinha para ela, que depois vai ser a vez de vocês. Vamos lá? Olá, Jéssica. Vamos ensinar para os nossos alunos como verificar se o PPRA atende a NR32?
Essa tabela que vocês estão vendo na lousa da Jéssica, de risco biológico, foi retirada de um PPRA real de um hospital e apresenta as informações referentes à atividade da auxiliar de enfermagem e sua exposição a um risco biológico e atende a NR9. Jéssica, será que esse modelo de PPRA atende a NR32? A nossa amiguinha Jéssica, ela acha que esse modelo de tabela não atende a NR32. E ela está certa. Vamos ver por quê? Vocês se lembram dos requisitos adicionais que a NR32 estabelece para o PPRA? Então, eles têm que ser atendidos. E o primeiro requisito que a NR32 estabelece é que, para se identificar os riscos biológicos, eles têm que ser em função da localização geográfica. Por exemplo, a sala de pré-atendimento. Na sala de pré-atendimento, que foi a área que nós escolhemos para exemplo, os serviços mais comuns nessa área são medida de pressão arterial, medida de temperatura corporal e avaliação clínica de baixa complexidade. Na sala de pré-atendimento, os riscos biológicos mais prováveis são transmissão de algumas doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Conforme CID-10, o código é A00B99. Vejam que nessa sala de pré-atendimento, os procedimentos são bastante limitados, se limitando à medida de pressão e temperatura, sem uso de perfuro cortante. Por isso, neste caso, o único reservatório dos agentes biológicos é o próprio homem, ou seja, o paciente. Outro requisito da NR32 é identificar as fontes de exposição. Veja que neste exemplo que estamos trabalhando, o modo mais comum é a transmissão direta, do homem para o homem, por meio de pequenas gotículas de aerosol expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus. Vocês se lembram que na aula passada nós estudamos a classificação de risco dos agentes biológicos? Vocês se lembram que eram 4? Então, aqui a NR32 pergunta e o risco deve ser identificado e definido. Além disso, não se esqueçam de incluir as características epidemiológicas. Todas essas informações são muito importantes, pois são a partir delas que serão identificados os procedimentos e EPIs que serão necessários, garantindo assim a sua segurança. Então vai lá, Jéssica, checar, que eu fico aqui com os nossos amigos para falar um pouco mais da NR32 e daqui a pouco é a vez deles de fazerem o exercício. Tchau, até daqui a pouco. Estamos de volta. Você viu que apesar de serem poucos os requisitos adicionais, a mudança é significativa, porque a forma como você aborda o PPRA é completamente diferente. Veja, o agente biológico é específico de cada área onde você está trabalhando. Mesmo uma sala de pré-atendimento vai depender muito se são pacientes. Por exemplo, uma sala de pré-atendimento para imunodeprimidos, por exemplo, onde eventualmente um risco de doenças infecto-contagiosas como tuberculose ou pneumonia são mais comuns. Neste caso, os agentes identificados nessa mesma área, nessa sala de pré-atendimento, são outras. Correto? Então, você começa a desencadear a elaboração do PPRA a partir da área física e identificando quais são os potenciais agentes biológicos presentes naquela área. E, a partir daí, você estrutura todos os seus procedimentos, EPIs, EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivos, buscando eliminar os riscos naquela sequência que a gente já havia dito. Então, apesar de simples, é uma mudança bastante significativa. A NR32 ela traz uma abordagem específica para os sistemas de saúde, correto? Que não existe na NR9. Vocês vão ver nesse exercício agora que vocês vão fazer que este PPRA deste hospital ele está adequado para a NR9, mas ele não está adequado
para a NR32. E a abordagem, portanto, é um pouco mais simplista, o que leva a algumas falhas que podem ocorrer, eventualmente falhas que vão levar a afetar a saúde do trabalhador e aumentar os riscos de eventualmente um acidente. Então, voltando, para fecharmos a aula de hoje, na aula de hoje você aprendeu que a NR32 estabelece requisitos adicionais ao PPRA. Além disso, você aprendeu a verificar se o PPRA atende ou não a NR32. Então, agora, vamos para o exercício. Lá, você vai consolidar o seu aprendizado. É uma atividade obrigatória e vale nota. Então, agora é a sua vez. Fica uma dica, correto? Vocês vão ver que o PPRA é um documento muito grande. Muitas vezes esse documento é contratado e executado por um terceiro, um consultor. Então, eles põem muitas informações adicionais que são relevantes, sem dúvida nenhuma, mas que às vezes estão atreladas à NR32. Por exemplo, aquela introdução que nós tivemos da criação das normas regulamentadoras, as normas regulamentadoras aplicáveis, NR15, NR9, NR6. Então, isso pode, a hora que você baixar esse documento, te gerar uma certa dúvida. Nossa, que documento gigantesco. A minha dica é, foque nas atividades. Você vai ver aqui que esse posto 2, as funções são de auxiliar de enfermagem, enfermeiro, enfermeiro-chefe e técnico de enfermagem. Se você for direto para essas páginas, eu acho que você não vai se perder. Depois, quando você tiver feito o exercício, você dá uma olhada no documento de uma forma mais generalista. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos falar sobre o PCMSO. Mas antes, façam o exercício. Tchau, até a próxima aula.